empresa possui mais de 1.000 clientes e conta com o auxílio de 150 colaboradores em uma cidade do interior do Brasil com menos de 100 habitantes. Eu estou falando dele, do Fabiano Castro. Boa tarde, pessoal. Bom, pessoal, para quem não me conhece, vou me apresentar daqui a pouquinho. Antes eu queria fazer uma pergunta. Quem que está aqui hoje é do interior? Caraca! Pessoal, vocês acham que a gente que é do interior, a gente tem mais dificuldade de emergir nesse mundo da contabilidade consultiva, ter acesso a essas novidades do mercado, porque na nossa região talvez a gente não tenha similaridade com as coisas, apesar da internet tá aí, mas, por exemplo, um evento desse que acontece na capital, na maior capital da América Latina, talvez a gente que está do interior, não é só o valor do ingresso, também é hotel, é aéreo, e isso fica pesado. Vocês acham que a gente que é do interior tem mais dificuldade de ter acesso a isso ou é igual? Quem acha que tem mais dificuldade? Mais. Pois é, pessoal, eu também acho. Não desmerecendo a galera da capital, mas pra gente do interior é sempre mais difícil. No interior a internet cai mais vezes, a luz acaba mais vezes, a estrutura, sim ou não? Cai ou não? Cai? Caiu? Então, meu nome é Fabiano Castro, CEO da JR Gestão e Contabilidade, sócio fundador da Axi Consultoria, vou falar um pouquinho da Axi. Sou diretor financeiro da Arcon, que é a nossa associação de contabilistas lá da nossa região, conselheiro do CRC, RJ e coordenador da comissão de BPO financeiro do CRC, RJ. Bom, pessoal, eu e a JR, que é a minha empresa, é onde que eu me dedico, é onde é a minha casa, é uma empresa familiar, não tem como falar do Fabiano sem falar da JR. O Fabiano não existe sem a JR. A JR pode existir sem o Fabiano, mas o Fabiano não existe sem a JR, ali é uma questão de coração. Então eu queria apresentar a vocês um pouco a JR e eu queria compartilhar um pouco de vocês das dores e das ferramentas que a gente utilizou para curar algumas dessas dores. Hoje a gente, mesmo do interior, a gente conseguiu chegar à capital, né? A gente abriu nossa unidade aqui em São Paulo essa semana, então é um motivo, assim, de mega felicidade e gratidão poder estar aqui. E eu queria mostrar para vocês um pouco da nossa empresa, um pouco da JR. Esse aqui é o nosso prédio, ele fica em Três Rios, a nossa sede principal, lá onde fica hoje. A gente está com 161 colaboradores trabalhando lá. Assim, o nosso castelo, a nossa fortaleza. E como tudo começou, né? Eu acho que cada um de nós aqui dentro tem a sua história, né? Tem as suas crenças, suas limitações, seus desejos, seus sonhos, suas vontades. E comigo também não foi diferente. E queria compartilhar um pouco dessa trajetória, porque muito do que eu vivi talvez esteja passando na vida de vocês, e talvez a gente possa, nessa troca de ideia aqui, gerar algum tipo de insight que possa levar vocês a tomar uma decisão diferente. Bom, tudo começou como? Meu primeiro emprego foi numa empresa onde meu pai era sócio, era um escritório de contabilidade. Meu pai era sócio minoritário de um time dele, onde eu entrei lá com 12 anos. De 12 para 13, porque eu entrei lá no dia 4 de janeiro e no final de janeiro eu fiz 13 anos. Então praticamente eu comecei a trabalhar direto, né? Porque nas férias eu ia, mas não era direto. Direto foi com 13 anos, de 12 para 13 anos. E quando eu comecei a trabalhar lá, tem 22 anos isso, a primeira coisa que eu fui arquivar, talvez muitos de vocês aqui não tenham pego nesse documento que eu vou falar, era um cartão de CGC. Quem sabe o que é um cartão de CGC? Uma galera sabe. Porque quando eu fui fazer esse arquivamento, já era CNPJ. E existia um monte de cartões de CGC. A galera tá lembrando com saudades do cartão de CGC. Porque depois o CNPJ ainda ficou muito tempo ainda, a galera plastificava ele. E ele ficava com aquilo ali guardado como se fosse um tesouro, não podia perder aquilo ali.
E aí, pessoal, tem uma passagem engraçada, porque eu era muito novo, e eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. E sabe quem estudava comigo no colégio? Pedro Nelly. Pedro Nelly morou em Três Rios. Pedro, eu vou contar, não sei se você está aqui não, mas eu vou contar. O Pedro é muito estudioso, número 1 da classe. Eu virei para ele e falei assim: Pedro, eu preciso de ajuda. E o que você precisa? Eu falei: cara, eu não tenho condição de... Pode? Pode? Eu falei: Pedro, me ajuda, cara. Eu preciso passar nas matérias. Eu não tenho como estudar, cara. Não dá tempo. Eu saio do colégio, vou direto para o escritório. E aí eu preciso que você me ajude. Pô, você vai estudar o dia inteiro, você não me ensina à noite, não? Ele: pô, claro, maior prazer. Saí do escritório, ia direto para a casa do Pedro. Primeiro dia que eu cheguei lá, pessoal, nossa senhora, você imagina, olha o tamanho desse homem. Ele me recebeu de cueca branca. E aí ele falou assim: pô, vem cá estudar. A gente estudava na sacada. E a galera passando lá, eu falei: cara, diferente, tudo bem. Ô Fabiano, eu recebia bem as pessoas e era muito bom de estudar na varanda porque é bem arejado, então era esse o motivo. É legal. De cueca branca. Pois é. Aí, como eu estava precisando, eu precisava que ele me ajudasse. Tudo bem, vamos nessa. Bom, pessoal, e aí o que aconteceu? Eu trabalhei nesse escritório que meu pai era sócio, e alguns anos depois, o meu pai ele decidiu abrir a JR, montar a JR. Por quê? Meu pai sempre foi muito ficcionado por tecnologia. Então, lá na sociedade, ele era minoritário e não tinha tanto poder de decisão. E ele querendo comprar os melhores servidores, os melhores equipamentos, as melhores tecnologias, e o sócio travando. E ele falou: bom, não dá, também eu tenho uma irmã, e aí eu e minha irmã a gente estava crescendo. Meu pai falou: bom, eu preciso resolver também por outro motivo, porque o tio dele tinha outros filhos, e você imagina os filhos do tio, os filhos do meu pai, ia ficar muito cacique para pouca tribo. E aí não ia resolver muito. Meu pai decidiu então fundar a JR. E aí nasceu a JR Contabilidade em 2003. E aí o que acontece? Tem algumas fotos aqui. Esse aqui foi o nosso primeiro auditório. Uma coisa que a JR tem muito na veia, e isso é muito legal, é que a JR ela sempre foi uma escola. O sonho do meu pai é que tivesse uma faculdade dentro da JR. E a gente tentou a liberação para a gente ter uma faculdade dentro da JR. Acabou que era uma burocracia muito grande, e hoje tem dentro da JR, dentro de uma sala lá, funciona uma empresa, uma faculdade, a Estácio de Sá, que está lá e faz uma parceria com a gente, e a gente banca para os nossos funcionários todos. Quem quiser estudar ciências contábeis, a gente arca com até 70% da mensalidade. E sempre teve na nossa veia esse treinamento. Hoje, a gente gasta grande parte da carga horária com treinamentos. Então, todo mundo que entra na JR recebe treinamentos no início ainda mais do que operação, para depois entrar na operação. Então, esse é o nosso primeiro auditório, televisão de tubo, um videocassete e um quadro. Acho que esse quadro está lá até hoje, mas enfim. E essas cadeiras que foi o que a gente conseguiu montar. Existia arquivo na época ainda, e essas aí eram as estações de trabalho. Vocês podem ver todos os monitores de tubo. E meu pai, ele sempre foi visionário, ele sempre pensou no crescimento. Então, quando ele montou, a gente tinha 9 pessoas, e ele montou 2 linhas de estação de trabalho. E a gente só ocupava uma, mas ele já tinha montado na intenção de dobrar a empresa em pouco tempo. E aí tem essa foto que eu não sei porque minha equipe colocou, eu e minha irmã, não entendi nada, queriam me sacanear, mas tudo bem. E aí, pessoal, o que acontece? Tem uma passagem importante na minha vida que praticamente foi a primeira virada de chave. Eu vou falar para vocês. Como é que eu cheguei de fato na contabilidade? Quando a gente foi inaugurar a JR. Eu digo que eu cheguei de Fusca. Porque
cidade pequena, hoje já mudou muito isso, Três Rios não é mais assim, mas nesse período, a gente dirigia sem habilitação. Esse Fusca eu comprei por 14 anos, era todo o meu salário que eu ganhava, juntei, meu pai me ajudou, comprei esse Fusca, que me ajudava a sair do colégio, em casa almoçar, para voltar para trabalhar. E esse Fusca, ele era meu xodó, enfim, todo o meu dinheiro ia nele, me quebra bastante, né? E aí, quando foi no mês da inauguração da JR, eu bati com esse Fusca e quase morri. Por que isso é tão impactante, né? Não só por conta do acidente, mas pela decisão que eu tomei naquele momento. Até o dia do acidente, eu não queria contabilidade. Vamos ser sinceros, quem de vocês aqui, desde criança, 3 anos de idade, sonhava em ser contador? É ninguém. É ninguém. Se você hoje entra num colégio, 5ª série, vira assim, quem quer ser médico? Vai levantar uns 10. Quem quer ser advogado? Uns outros 10. Quem quer ser youtuber? Metade da sala. Quem quer ser contador? Cri, cri, cri. Vamos ser honestos, a contabilidade ela é linda, mas ninguém nasce com o sonho de ser contador, e eu também não nasci com esse sonho. Trabalhei nesse escritório que meu pai era sócio, mas na minha cabeça não estava que eu ia ser contador. Eu sempre imaginei que eu ia... meu pai chegou a ter um posto de gasolina numa época, eu imaginei que eu fosse tocar o posto e tal. Só que meu pai vendeu o posto para montar a JR, falei, pô, sério isso? Beleza. Só que eu bati com o carro e eu quase morri. E meu pai sempre foi muito severo. Meu pai ficou 6 meses sem conversar comigo. Contaram para ele que eu estava batendo pé. Mentira, não estava. E aí, difuso para bater pé. Mas enfim. E ele era potente, tá? O apelido dele era possante. 1.5. E aí, pessoal, o que aconteceu? Eu fiquei 3 dias no hospital, e aí meu pai muito bravo comigo, e aí eu decidi, falei, quer saber? Eu vou fazer o melhor que eu puder para a JRPC. Ali eu já não tinha dúvida, era ciências contábeis, porque eu ainda estava no colégio ainda. Falei, ciências contábeis que eu vou fazer. Nunca fui estudioso, mas eu foquei nos vestibulares, fiz 3 vestibulares, passei nos 3, todos para ciências contábeis, e naquele momento, na reflexão depois de um acidente, onde meu pai tinha vendido tudo que ele tinha para poder montar a JR, eu crio um prejuízo e um problema gigante para ele. Por quê? Eu bati de frente com outro carro que era cliente nosso. Paciência, era um Golf GT lindo. Teve que comprar o carro do cara como se tivesse 0, né? O carro estava PT. E aí a gente tinha dinheiro para pagar esse carro. E aí meu pai se endividou e tal, imagina. E assim, eu queria que meu pai tivesse me dado uma coça. Mas ele nem olhou na minha cara. Enfim, a dor maior do que ter apanhado. Mas aí, pessoal, eu acho importante porque muito das decisões que a gente toma foi em cima de alguma coisa que aconteceu. Foi em cima, talvez, de um acidente, em cima de um, sei lá, inclusive uma tragédia. E aí, foi a primeira virada de chave, que aquilo ali me deu muito gás para eu tivesse que vir à noite. E eu estava com o braço todo engessado, e eu fazia arquivo na época. E aí eu montei todo o arquivo da empresa nova, com o braço engessado, eu não podia ir trabalhar, eu ia trabalhar. Eu estava cheio de aparelho na boca, eu quebrei aqui o rosto em 2 vezes, eu não mastigava, enfim, uma loucura. Mas isso me deu muito gás de fazer a diferença, de querer ver a JR prosperar. Bom, quando foi em 2010, veio a construção da nossa nova sede, essa que eu mostrei para vocês. E ela veio junto, com uma reunião muito importante dentro da empresa, que foi a questão da sucessão. O meu pai, em 2010, me chamou minha irmã, chamou o Vitor, meu sócio, e falou assim, daqui a 10 anos eu vou me aposentar. Aí meu pai é mega ativo, eu não acreditava que ele ia se aposentar. Mas também, daqui a 10 anos, beleza. E aí, pessoal, o que aconteceu? Eu não tinha acreditado que ele ia aposentar, e aquilo ali foi um pouco da minha
reflexão do que eu precisava fazer para que as coisas acontecessem, porque tinha ali uma empresa que eu ia assumir dentro de 10 anos. E por um outro lado, eu não acreditava, porque meu pai era muito ativo, centralizador e tal, e isso sempre ficou uma dúvida na minha cabeça. E é importante eu falar isso porque em 5 anos foi uma mudança muito grande. O que aconteceu? Eu estava há 5 anos, em 2015, há 5 anos, sem saber se estava tendo uma sucessão, meu pai ainda tomando todas as decisões, meu pai ainda centralizando tudo, e eu esperando o dia que eu ia receber o bastão, ou o Vitor ia receber o bastão, ou o dia que ele ia entregar. Mas quando foi em 2015, falei, caramba, não dá para esperar. E aí aconteceu um negócio que, não sei, quem passou por sucessão ou está passando aí? Bastante gente. Cara, olha que loucura que estava. O meu pai já não estava acompanhando as novas tecnologias, igual eu e o Vitor estavam acompanhando. Ele não estava vendo o mercado contábil se transformar, porque lá em 2015 o mercado contábil já estava se transformando. E aí o meu pai, ele estava focado na cápsula da contabilidade. E eu queria explicar para vocês, se vocês vão concordar comigo, o que é a cápsula da contabilidade. Eu vivi dentro dela até 2015. É quando você vai procurar um curso, e aí vocês não estão dentro mais dessa cápsula, porque vocês estão aqui hoje, mas é quando você vai procurar um curso, é um curso de quê? De SPED, de FRS, de Bloco K. E eu falei, cara, eu estava vivendo dentro daquela cápsula, porque é o que todo contador fazia, e faz até hoje. Então hoje, quando você vai falar de gestão contábil, de empreendedorismo contábil, a maioria dos contadores fala, cara, para com isso, a gente é contador. Mas é por isso mesmo que a gente também é empresário. Então, quem de vocês conhecem pessoas que ainda estão dentro da cápsula contábil? Pessoal, eu estou dentro do CRC, eu lido com o contador o tempo inteiro. E eu estou no CRC para tentar mudar um pouco disso. Hoje o nosso presidente lá é totalmente a favor da valorização contábil. Acima e embaixo dos nossos projetos, a gente montou a comissão de BPO financeiro, que foi quem colocou, foi o nosso vice-presidente, o Rafa, que está aí. Não sei se ele está aqui na Austrália agora, mas ele está no evento. Rafa é um cara super dedicado ao CRC e à classe contábil. Eu falei, cara, eu preciso contribuir para a contabilidade, porque tudo que a gente conseguiu construir hoje foi a classe contábil que trouxe. E eu sou muito grato à classe contábil, e hoje eu posso dizer que também sou grato ao acidente que eu tive, porque eu podia ter ido para outro caminho. E hoje a gente tem uma gratidão gigante de poder transformar a vida de pessoas e de empresas graças à contabilidade. E aí, eu vivendo isso, eu me candidatei a ser conselheiro do CRC porque eu queria devolver um pouco para a classe contábil o que a classe contábil me deu. Então, em 2015, eu precisava sair da classe da cápsula, e meu pai, ele ainda contador raiz, que não estava buscando a gestão, não estava buscando uma terceirização de financeiro, e ele meio avesso a isso. Só que se eu fosse bater de frente com ele, quem está passando por sucessão, dá para bater de frente? Não dá. Eu tinha que fazer com que as ideias fossem dele e implementar as coisas que eu acreditava. Gente, isso dá uma trabalheira do cão. Porque eu chegava na reunião com meu pai e falei assim, pai, lembra aquele negócio que você falou? Eu acho que eu vou fazer. Que negócio? Que negócio você falou para a gente completar o sistema? Falei? Falou, pai. Acho que tem que fazer isso. Se eu falei, vou falar. E aí eu tinha que começar a fazer com que meu pai achasse que as coisas eram do jeito dele. E o pior, não sei se é o pior, mas uma coisa que eu tive que fazer muito é tomar decisões que meu pai tomaria, mas não eram decisões que eu tomaria para que meu pai confiasse em passar o bastão da empresa. Então eu comecei a tomar, se era uma decisão que não fosse interferir tanto no resultado, eu tomava a decisão igualzinha que meu pai tomasse. Eu já ouvi muito, nossa, você está igual seu pai, você deve ser que eu sou filho dele. Enfim, e aí pessoal, para quem está vivendo sucessão, a sucessão, ela
Primeiro de tudo, ela é, eu acho que, a maior trajetória de respeito que existe. A gente, com mais de 1.000 clientes lá, a gente vê as sucessões acontecendo, aonde o cara que vai assumir, ele fica ali e ele, não, quando for a minha vez, eu tomo a decisão que eu quiser. Gente, isso dá problema. Porque o que acontece? Mesmo que no inconsciente, o cara que sai da cadeira e vê fazendo tudo diferente do que ele fez, inconscientemente ele meio que torce para não dar certo, para você voltar a fazer as coisas do jeito dele. Vocês concordam com isso? É inconsciente, pessoal, não tem jeito. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que tomar decisões igual meu pai tomava, eu tinha que fazer com que as ideias passassem dele, para que as coisas pudessem acontecer. Cara, e deu super certo. Meu pai fez a sucessão antes do prazo, antes dos 10 anos, eu vou falar sobre isso, e meses depois dele ter feito a sucessão, e até hoje, eu sento lá, eu e o Vitor, a gente senta e a gente se reporta as coisas que a gente está fazendo por respeito, por admiração. Porque, querendo ou não, ele que fundou isso tudo. Então, quem está em sucessão, pessoal, não subestime, cara, não desrespeite, não crie caso, que vocês só vão perder com isso. E se você que está entregando para o sucessor, também tente olhar pelos olhos dele, tente ser empático, porque isso faz total sentido. Só teve uma vez que eu não consegui convencer meu pai, e aí eu tive que pedir permissão. No dia que eu quis implementar o BPO financeiro na empresa, eu virei pro meu pai e falei assim: pai, existe uma oportunidade de negócio que está fazendo muito sentido, que é a terceirização de financeiro. E eu acho que isso é um alívio nosso. Não, pai, que isso? Para com isso. Cara, vai fazer o nosso bem feito, que isso é o que dá resultado. Falei: pai, mas você não acha que a contabilidade está mudando? E se a gente tiver o financeiro aqui, o balanço vai ficar pronto automaticamente e tal? Falei: beleza, mas a energia que você vai gastar nisso, se você gastasse dentro da nossa operação, do nosso escopo de trabalho, você vai ter mais resultado. Cara, argumentos e argumentos e argumentos e argumentos. Eu virei para ele assim: pai, deixa eu te perguntar um negócio. Você já errou na vida? E já, um monte. Você não deixa eu errar, não? Deixa eu errar. Eu só estou te pedindo para eu errar. Eu só estou te pedindo para daqui a X tempo eu voltar aqui e falar que você tinha razão. Então tá. Foi a única vez, e aí tive essa autorização depois de um pedido e implementei, porque se ele não tivesse deixado, eu não implementava. A gente nunca desrespeitou uma decisão do meu pai, mesmo sabendo que eu poderia ter um resultado muito melhor. Mas respeita tudo, pessoal. Eu acho que a gente tem que honrar muito quem está entregando o bastão para a gente, porque ele está dedicando uma vida suada de trabalho para a gente. E eu, quando pequeno, vi meu pai virar noites várias e várias vezes. E um dia eu acordei de madrugada com o telefone tocando, ele pedindo a minha mãe para ir lá no escritório, porque ele não estava conseguindo mais enxergar. Era aquele DOS que na vista já embaçava tudo. E minha mãe foi para lá para ler o que estava no monitor. Então não tem como não ter respeito por isso, não tem como não ter gratidão por isso. É uma construção. E aí, pessoal, eu comecei a sair dessa cápsula da contabilidade em 2015 e 2016 comecei a implementar várias coisas e que eu quero comentar com vocês. Bom, dentro dessa saída dessa cápsula, o que a gente fez? No vídeo a gente implementou o papel zero. E aí muita gente falou isso daqui, o Lucas Dairot frisou muito isso, que não recebe papel, a gente não recebe. Se vocês forem na empresa hoje, nossa empresa não tem gaveta, não tem armário, não tem estante, não tem. Papel é 00? Não. Tem alguma coisa que chega, mas essa alguma coisa que chega eu tenho que ver. Então fica na mesa. E aí eu vou entender o porquê que aquilo está ali. Bom, às vezes o cliente foi hackeado, perdeu o backup, teve que mandar um papel, acontece. E a gente não vai ser ferro e fogo, porque a gente tem conta para pagar, filho para criar, e é assim que é. E aí fizemos o papel zero, colocamos 2 monitores para todo mundo, aumentou a produtividade, e aí, papel zero. Depois a gente fez o JR Meeting. O JR Meeting, ele é um dia inteiro de palestras para os clientes, que vai falar de marketing, vai falar de e-commerce, vai falar de inovação, vai falar de investimento, vai falar de tudo menos de contabilidade. Inclusive, pessoal, se você quer ter uma relação boa com o cliente, não fala com ele de contabilidade não, isso é chato demais.
Fala com ele das coisas que interessam para ele, não que interessa para você não. Eu ouvi um negócio de um ditado que distorceram, que é o seguinte: trate as pessoas como... não como você gostaria de ser tratado, mas como eles gostariam de ser tratados. Troca isso. Trate as pessoas como eles gostariam de ser tratados. Simples assim. Porque o que você gosta de ser tratado, às vezes não é o que ele gosta. Então, a gente parou de falar com o cliente sobre contabilidade. Parou. Ou então, fala do que a gente precisa de uma forma muito mais leve. E aí, a gente fez o JR Meet, onde a gente traz palestrantes renomados, onde a gente realmente coloca conteúdo na veia. O que a gente fez mais? Automação. Pessoal, toda empresa contábil, ela tem que ter 2 viés: educação e tecnologia. Faz sentido? Beleza. A gente colocou um RH estratégico, porque, gente, pessoas é tudo. A gente vai falar um pouco disso. E aí a gente trocou a JR Contabilidade por JR Gestão. Ah, trocou numa vez só? Não, hoje a JR chama JR Gestão e Contabilidade. Para poder mostrar ao cliente que a gente está disposto a ajudar na gestão dele. E isso faz muito mais sentido quando você começa a provocar os clientes. E aí a pessoa fala: como é que começa esse negócio de contabilidade consultiva? Como é que você avança com isso? O cliente não me dá permissão, o que ele me manda não é a realidade dele, ele nem se interessa. Cara, faz conexão com ele. Dá uma olhada lá, os produtos que ele vende, quanto que ele paga. Será que você não conhece ninguém que pode vender mais barato para ele? E se você fizer isso, ele vai gostar? Será que se você pegar e mudar o quadro de horário dele, para ele pagar menos hora extra, será que ele não vai gostar? Se você pegar lá os melhores produtos, ou os que ele mais vende, aplicar o markup que ele faz pela nota fiscal e falar: cara, você tem esse produto assim, e é o que você mais vende e tal. Ele pode até falar: não, esse é o que eu mais vendo, não. Ah, mas você tira mais de nota, porque está no sistema. Começa a provocar ele, pessoal. Tem uma coisa que, nem sei se podia gravar isso, mas eu vou falar. Uma coisa que o cliente gosta é de tomar esporro. A gente gosta de tomar esporro. Você chega, lá no escritório a gente faz um mapa de risco. Vê tudo que o cara está fazendo de cagada. Pega o extrato bancário dele, compara com o faturamento, você fala: nossa. Aí você pega a folha de pagamento dele e olha o extrato bancário, você fala: nossa. O cara faz pix pro funcionário, pô. É o por fora, é o extra, é o... chama de comissão, né? Tudo bem. E aí você chama o cara e fala: pô, deixa eu te apresentar seu mapa de risco. E aí você fala, cara, se você tem risco aqui, se você for autuado é X, se você for autuado aqui é Y, se você... Aí o cara começa: mas eu sei do meu risco. Pô, mas eu não, cara, eu que assino. O meu nome está em jogo para você sonegar e você ganhar mais dinheiro. E eu não estou ganhando nada com isso. Você entende que você está me colocando em risco? Mas não tem problema. O negócio é o seguinte: você não precisa continuar fazendo isso. Vamos criar uma estratégia para a gente parar com isso, que seja daqui a um ano, mas todo mês a gente tem que melhorar isso aqui, beleza? E aí, pessoal, o cliente começa a pensar 2 vezes, de verdade. Todas as experiências que a gente teve, a gente viu que os clientes eles têm essa preocupação, até porque eles sabem que numa fiscalização e as coisas estão aumentando a cada dia que passa, o governo está mais feroz. Eles sabem que uma fiscalização, e dependendo do alto que ele tomar, pode tirar ele do jogo. Então, é uma parceria. Ah, Fabiano, mas ele não me paga para isso. Cara, você quer ser consultivo? Não adianta querer aumentar o honorário antes de você fazer esse trabalho. Depois que você fizer esse trabalho, que você ajudar ele a economizar tempo, ganhar dinheiro, ter mais segurança, eu te garanto, pode reajustar. Você acha que ele vai trocar de contador? Mas dá trabalho. Fazer isso dá muito trabalho. E aí a gente saiu da cápsula fazendo isso, e aí veio a segunda virada de chave, que foi em 2016. Essa segunda virada de chave foi quando a gente estava fazendo toda essa preparação, estava fazendo vários trabalhos para ajudar os clientes, e aí eu tive uma ligação. Depois eu falo disso daí, mas deixa eu voltar na segunda virada de chave. Essa segunda virada de chave foi uma ligação do cliente em 2016, e aí talvez já tenha acontecido com vocês, que aí vocês vão entender o que eu estou falando. Eu liguei para um cliente, não lembro o motivo, honestamente, e falei assim: Marcelo, tudo bem? Ele: não deve estar, né? Você está me ligando.
Já ouviram isso ou não? Pô, aquele dia, eu olhei no espelho e falei, cara, tu um idiota, um bosta, puta profissão de corno que você tem. Porra, não dá pra você, porra, que tesão que tem pra trabalhar num negócio desse? Eu falei, cara, não vai ser mais assim. Eu nunca mais quero ouvir isso. Eu tenho que, porra, criar valor, o cara tem que entender que, pô, eu sou um parceiro dele. Porque então os clientes acham que você é um parceiro do governo, que você está ali para mandar guia, que você está ali para não sei o que e tal. Cara, não dá, não tem tesão, não tem vontade de acordar de manhã e falar assim, pô, vou fazer um puta desse pad hoje. Não dá. Se você não acordar e falar assim, eu vou fazer diferença na vida do cliente, vou mostrar para ele algo novo, vou mostrar algo que vai fazer sentido, cara, você vai ter uma vida, infelizmente, triste. E aí, pessoal, vocês não, porque vocês estão aqui, mas tem muito contador que hoje vive uma vida triste porque não consegue ter o valor do seu trabalho. E a gente passa a maior parte do tempo trabalhando. Você imagina o tempo inteiro você trabalhando e tomando porrada. Cara, não dá. Acho que a premissa da vida é ser feliz. Premissa da vida. Você pode, cara, ter a profissão que for. Se for algo que vai te deixar infeliz, larga essa porra. Então, no dia que eu olhei no espelho e falei, cara, eu não quero viver mais isso, a gente tomou a decisão da gente entrar na veia e fazer com que os nossos clientes tivessem tudo de um valor. E aí a gente começou a fazer várias maluquices de conectar cliente com cliente, de fazer reuniões lá dentro. O Vitor deu várias reuniões na Firjan, de ir para classes, para defender a bandeira deles. Cliente nosso, inclusive esse ano teve um cliente nosso que foi hackeado, e aí a gente buscou várias empresas de tecnologia para ajudar, todos falaram que não tinha jeito, e aí falou, cara, negociamos com o cara, arrumamos o Bitcoin para pagar o cara. Cara, mas isso é minha obrigação? Não. Claro que é, porra! Você está ali para fazer diferença na vida do cara. E se você tem condição de fazer isso, por que você não vai fazer? Se você tem conhecimento, por que você não vai fazer? E aí você acha que você vai ter fidelização depois que você faz um trabalho desse? Claro que vai, pessoal. Claro que vai. E aí, vamos lá, teve essa ligação em 2016, e aí depois, aí com essa loucura da gente querer fazer a diferença, a gente começou a arrumar um montão de problemas na vida da gente. Que aí o cara acha que você virou babá, e aí o cara quer contar contigo para qualquer coisa, e aí você tem que ir lá na empresa dele, aí quer almoçar contigo, aí você vira psicólogo, você vira advogado, você vira marido, esposa, enfim. Aí você começa a se meter na criação dos filhos. Pô, mas meu filho, já teve isso? Tô preocupado, não sei se meu filho vai seguir, vai querer vir para a empresa. Foda-se, caralho, você que não criou um moleque direito, porra. Não, pode falar isso não. E aí, mas é isso, cara, mas o que você está fazendo para instigar ele? Coach, né? Vamos lá. Em 2018, a gente tinha um sistema, em 2017, que não estava atendendo, e aí eu já estava podendo, com meu pai, tal, e eu já podia tomar as decisões, sentamos lá, vamos trocar de sistema. Aí trocamos de sistema em 2018. Trocamos de sistema, assim, uma velocidade ímpar. 3 meses a gente já estava com todos os módulos funcionando, uma loucura, sempre poucas pessoas. Enfim, foi punk, sem dormir, virando noite e tal. E aí o que aconteceu? O escritório pegou fogo. Caraca, o escritório pegou fogo 1 mês depois de implementar o sistema. Isso era uma quinta-feira, 10 horas da noite. No break da minha mesa entrou em curto. O disjuntor era para ter desarmado, não desarmou, pegou fogo na minha mesa, foi pegando. E vocês podem ver aqui, que naquela época a gente tinha acabado com o papel, que esse aqui ia estar lotado de caixa box. Quem tem caixa box? Caixa box é um espetáculo, né? Você já pensou? É igual o fax, bota do lado do fax, aí a caixa box. E aí, pessoal, se tivesse papel, estava dentro d'água. E aí a gente, o escritório pegou fogo, era quinta-feira à noite, aí eu mandei mensagem para todos os funcionários. Na sexta-feira de manhã o pessoal já chegou com roupa confortável, começamos a limpar tudo. Na hora que a gente viu um monte de cliente lá, de roupa também, ajudando a limpar, mandando o pedreiro, mandando o pintor, mandando um monte de coisa. A gente virou noite, domingo de noite, estava zero. Trocamos as fiações, trocamos tudo, segunda-feira de manhã estava funcionando normal. Mais de 30 clientes mandaram socorro pra gente lá. Aí, cara, isso dá um puto do orgulho, falar, porra,
E aí, quando eu estava achando que estava tudo bem, um mês depois, o que aconteceu? Fomos hackeados. Era imposto de renda pessoa física, abriu. Nossa, cheguei domingo para trabalhar, que contado não trabalha domingo, ainda mais imposto de renda pessoa física. Não tinha nada na rede, nada na rede. Liguei pro menino do TI e falei assim: acessa da tua casa aí, cara. Vê o que aconteceu. Ele falou: hack. E aí, como é que a gente faz? Não, a gente tem backup na nuvem, vamos trazer, rezar e vida que segue. E aí a gente, cara, ficou sem trabalhar, porque não tinha dados, fechou todas as portas, trouxe o backup, porra, não rompeu nada. Delito do primeiro ano. Dos últimos anos, a gente não respondeu o e-mail do hack. Não rompeu nada. O que a gente fez? Lembra do WhatsApp, aquele cara, né? Chapeuzinho, né? Então, mandando pro cara. E, porra, recuperamos, só que a gente perdeu ali uma semana recuperando o arquivo e depois mais um mês buscando os anos anteriores. Que uma semana foi para trazer o ano corrente, para a gente continuar trabalhando. E depois a gente continuou. Isso foi em 2018. Cara, atrasou o balanço pra cacete, porque primeiro pega fogo, era troca de sistema, o pessoal não estava acostumado, já normalmente já ia atrasar mesmo. Aí depois veio o incêndio, aí veio o hack. Eu balanço com 6 meses de atraso. E aí o que aconteceu? Em 2019 a gente pegou um mega de um atraso operacional e começamos a fazer uma força-tarefa gigante. E vocês lembram que lá em 2010 meu pai tinha me chamado para falar que a sucessão duraria 10 anos, então em 2020 ele entregaria o bastão? Pois é, em 2019 ele falou: agora com vocês. Dentro do JR Meet, com todos os clientes no nosso auditório, a partir de agora eu estou me aposentando. Cara, eu não estava esperando aquilo, eu estava preocupado com 6 meses de balanço que estava atrasado. Eu, na hora, não falei nada. Eu e o Vitor ficamos olhando pro cara todo igual pastel. Eu falei: agora fudeu, agora vai dar merda. E aí ele nem voltou para o evento mais. Eu falei: agora já era. Estavam os balanços atrasados. Meu pai acabou de fazer finalizar, né? Fez ali o fim da sucessão. E o que acontece? As coisas que você não precisava se preocupar, você passa a se preocupar. Ah, mas a comida, que lá a gente tem refeitório. Ah, mas a comida, mas e a frota, mas e a luz? Mas quem resolveu isso? Não, a gente ia lá no seu pai. Caralho, vai nele. Ele não falou que é com você agora. Porra! Eu tô fechando o balanço aqui, cara. Não sabendo, mas porra, o funcionário aqui tá de atestado, mas o que tem? Não, pô, seu pai pediu pra não sei o que. Caralho. Beleza, vamos lá. 2019 foi punk. Aí o que aconteceu em 2020? Tá de sacanagem. Pô, não é possível, mano. Caraca, que hora que vai dar de bom isso aí? E aí a gente tinha 155 funcionários. Cara, equipe de TI, a gente com programador, com a galera, porra, boa demais. Eu tenho equipe de TI muito boa. E aí, cara, prepararam tudo, fizeram um contrato pra galera levar equipamento, não sei o que lá. Em 4 dias a gente colocou todo mundo dentro de casa, trabalhando, melhorando a internet do pessoal e tal. Sabe o que aconteceu? Mais de 100 mil horas improdutivas. A minha cidade não está pronta para o home office. A internet, por mais que a gente quisesse melhorar, ela não funciona. E aí, o cara, coitado, ele não foi treinado para trabalhar de home office. Aí você fazia uma reunião de vídeo com o cara, você via que estava rolando um pagodão, porque o irmão dele estava de férias, e estava com contrato de suspensão, contrato de redução, e eu DP doido, porque veio as MPs aí, tinha que refazer folha de pagamento. Caraca, maluco, é isso mesmo, cara. Montanha russa, desde 2018. E aí, cara, os clientes começaram. Aí os clientes começaram. E já estava um caos. Sentei eu e Vitor para falar: cara, o que a gente vai fazer? Desespero total, a gente não vai receber, os clientes vão quebrar, tá todo mundo desesperado, o cliente ligava chorando, querendo mandar todo mundo embora. Eu falei: calma. E aí: não, eu vou desligar todo mundo. Eu falei: mas você fez levantamento da rescisão? Não, mas eu não sei o que eu vou fazer, meu Deus do céu. E aí o que aconteceu? A gente virou a chave para os clientes e a gente fez o maior suporte consultivo da história da nossa empresa. Chamamos alguns consultores amigos e falaram assim: cara, o que você está fazendo o dia inteiro? Ele: nada, estou em casa. Falei: então vamos abrir uma agenda. Disponibilizamos para todos os clientes fazer uma consultoria de custo, para aumentar o fluxo de caixa, para melhorar, para fazer estratégia, para ou reduzir o contrato de trabalho, ou flexibilizar, ou várias paradas. E aí a gente fez, cara, uma loucura. E aí a gente conseguiu
E hoje, pessoal, a gente está no final dessa pandemia e nenhum cliente nosso quebrou. Nenhum cliente nosso quebrou. A gente trabalhou demais. E o que aconteceu? A gente esqueceu de olhar para dentro de casa e ficou olhando para os clientes. Cara, e aí 2021? Nossa, 2021 eu estava pegando um atraso operacional desde 2018. Que em 2019 eu tentei resolver, e aí veio 2020, a galera ficou improdutiva. Quando eu coloquei 100 mil horas improdutivas, não estou de brincadeira não. Se você pegar 155 funcionários, multiplicar por 220 horas, que é a hora trabalhada mensal, e multiplicar pelos 3 meses que eles tiveram que ficar em casa, dá mais de 100 mil horas. Ah, mas eles não trabalharam nada? Trabalharam, mas não era produtivo. Não dava produtividade, não tinha jeito, ele não tinha estrutura para isso. E aí, pessoal, 2021 eu quase surtei, porque eu peguei esse histórico todo, a economia voltando, os clientes voltando, querendo balanço, querendo pegar empréstimo, querendo tudo. Meu Deus do céu, e agora? E agora é isso aí mesmo. E aí, cara, teve uma hora que eu falei assim, não vou desistir disso aqui. Mas assim, Deus é muito bom e deu um gás tão grande. O que a gente fez? A gente fez os projetos mais ambiciosos da JR. A gente abriu uma unidade em Juiz de Fora mês passado e abriu São Paulo esse mês e a gente montou a Axen. A Axen era uma operadora de crédito tributário, né? Vocês já viram muito aqui essa questão de RT. A gente fazia isso só para os nossos clientes. A gente chegou a conseguir recuperar 40 milhões em créditos. Falei, cara, dá para fazer isso para mais gente. Só que a gente tem que ter muito respeito com o contador. Então a gente não vai bater na porta de ninguém. A gente vai ofertar isso para o contador oferecer. Porque isso vai ser uma ajuda na renda dele. Então uma coisa que eu odiava era quando chegava um cara para mim e falava, estou com uma oportunidade que fulano de tal trouxe. Cara, quem tem que levar a oportunidade sou eu. E eu ficava mordido que quando o meu cliente arrumava oportunidade para outro lugar sem ser comigo. Cara, em 2019 a gente levou 93 clientes na Vetex para eles virarem e-commerce. A gente leva a oportunidade para o cliente. Então o que a gente faz? Vamos montar a Axen, que a gente vai poder deixar um braço da Axen com cada contador que quiser e eles oferecerem isso. A oportunidade para o cliente tem que partir de vocês e não de outro contador. Eu não quero invadir a carteira de cliente de ninguém. A gente já está com fila de espera, eu não estou aguentando mais. E aí eu falo assim, pô, como é que está o seu digital? Não aguento ter digital, não dá. Mas isso é o nosso momento, que está pauleira. E aí, pessoal, nessa maluquice toda, a gente é tão consultivo, fazendo tanta diferença do cliente, que quando meu pai entregou o bastão para hoje, a gente dobrou o faturamento da empresa. E olha que a gente nunca prospectou um cliente. A gente não tem comercial. Mas a gente é muito defensor da causa do cliente. Isso dá trabalho, mas isso faz a gente prosperar. Vou acelerar que meu tempo está acabando. O que acontece, pessoal? A gente fez essas apostas todas na pandemia. Vou mostrar aqui. Essa daqui é a sala de treinamento lá de Juiz de Fora. Essa daqui é a nossa sede de São Paulo, que a gente inaugurou agora. A operação da Axen vai ficar aqui. E um pouco de atendimento da JR. Vou passar rapidinho, porque o tempo está corrido, porque tem duas coisas que eu queria falar com vocês. Duas além dessa. Uma coisa que eu acho que faz muita diferença na vida da gente que tem uma carga pesada de trabalho, que é a gente ter disciplina, rotina e ritual. Eu sou uma pessoa muito disciplinada. As pessoas falam, Bernardo, o que te motiva? Eu falei, cara, eu não sou apegado à motivação. A motivação, ela pode acabar. E o que você vai fazer? Eu sou apegado à disciplina. Eu sou uma pessoa que acorda 10 para as 5 da manhã todo santo dia, faço atividade física todo santo dia, então 5h30 eu estou na academia. Cara, tenho meus rituais, tenho meu ritual, tenho as minhas convicções e isso me salva. E isso me salva, sem dúvida nenhuma. Se vocês começarem a ter isso, em vez de procurar motivação, gás, não sei o que lá, busque ter disciplina, porque ela vai te salvar no dia que chove, no dia que você estiver triste, no dia que você estiver meio cabeça pesada. O que acontece, pessoal? Quem acorda feliz todo dia? Ninguém. Tem um dia ruim, mas se você tiver disciplina, você vai conseguir. Bom, pessoal, vou trazer 2 pontos rápidos aqui, meu tempo estourou. Eu vou fazer 2 pontos que a gente está fazendo na JR. E o Pedro falou, Fabiano, leva coisa que está dando certo para você. Beleza, vou fazer. Primeira coisa, na JR o funcionário ganha quanto quiser. Como assim? Faz sentido isso? Nenhum. Vou explicar. A gente pegou a nossa folha de pagamento e o nosso faturamento.
Então você concorda comigo que cada um que está ali, ele representa um honorário que absorve? Pronto. Cada um vai ganhar de acordo com o honorário que absorve. Não, Fabiano, mas você acha justo? Cara, a gente viu todas as maneiras. Tem cliente que é mais difícil porque tem benefício fiscal. Porque antes era assim, você vai ganhar de acordo com a quantidade de demanda que você absorve. Cara, mas você pode fazer 3 empresas complexas demais, com várias filiais, com benefício fiscal, lucro real, tal. E o cara que faz 20 empresas não tem tanto trabalho. Como é que eu vou mensurar por número de empresas? Como é que eu vou mensurar por lançamento contábil se a maioria eu importo? Como é que eu vou mensurar por quantidade de documentos fiscais se a maioria eu importo? Então eu vou pegar e vou mensurar por honorário. Sabe por quê? Porque o dia que o cara reclamar assim, Fabiano, esse cara eu não quero pegar porque ele te paga mal. Opa! Ele me paga mal ou a gente que está automatizando pouco ele? Não, ele está pagando mal. Então eu vou aumentar. Mas a gente pode perder ele, você banca? Você me garante que você estica tapete vermelho o suficiente para eu aumentar o honorário dele para ficar justo e ele vai continuar aqui? Porque senão você vai perder. Opa! Aí o do lado vira e fala assim, não, eu pego. E aí, pessoal, faz sentido isso? Não? Então, eu fiz uma conta rapidinha aqui, que é o seguinte. Todas as áreas da empresa? DP, fiscal e contábil. O administrativo é fixo, beleza. E eles têm uma remuneração de acordo com um variável, que eu pago semestral de acordo com o faturamento total da empresa. Mas eu fiz aqui rapidamente. É como se o faturamento de uma empresa fosse 300 mil, tivesse 35 funcionários com uma folha de 120 mil. Então, se a gente pegar e fizer a divisão, cada equipe, eu botei funcionário, mas é como se um funcionário fizesse toda a DP, fiscal, contábil, legalização, enfim. Só para tentar ilustrar. Então, por exemplo, se eu tenho 9 mil de honorário, eu tenho que destinar para a equipe 3.400. E aí você vai fazer a conta de acordo com o seu escritório, porque tem gente que é fiscal contábil, junta fiscal contábil, igual a gente é. Tem gente que é fiscal, contábil, controladoria, obrigações acessórias, DP. Pode falar. Eu comecei a fazer um projeto assim no nosso escritório com PLR, mas a dificuldade era ratear os departamentos. Então, assim, quanto fica para o DP, quanto fica para o fiscal, quanto fica para o administrativo? Boa, o que eu fiz? No DP, eu peguei o preço médio do Brasil, que a galera que faz só DP cobra. Se eu não me engano, é 30 e poucos reais por funcionário. E aí eu peguei, aí ficou fácil tirar o DP, e aí, como lá é fiscal contábil, ficou mais fácil, o que sobrou ficou fiscal contábil. Então, na minha empresa, aí, pessoal, cada caso é um caso, na minha empresa foi assim, ficou mais fácil por esse motivo, mas eu entendo que tem escritórios que trabalham mais diversificado em relação a setores. Aí realmente vai ter que fazer uma regra ali para poder ser mais justo possível. Agora, uma coisa você pode ter certeza, por mais que você faça, o primeiro vai estar errado. Vai estar errado. É a galera que vai ajustar para você. Você vai pegar e vai criar o critério é esse, pô, mas é injusto por causa disso. Porque a dor está neles. Porque tá errado por causa disso, está errado por causa disso, está injusto por causa disso. Pô, beleza. Vamos melhorar. Próximo semestre a gente melhora. Beleza, pessoal? A equipe que eles que têm que preocupar com isso. Mas aí, é sério. E aí, o que eu coloquei aqui, que é importante? Vocês entendem que isso vira ali uma competição interna? Aí, beleza. Só qual é o problema? Isso resolve minha operação, mas não torna eles consultivos. Porque eles vão querer operar. Porra, é minha essência. Do cara ser consultivo, onde que eu vou buscar isso? Aí a gente criou um outro programa que está muito foda. Eu estava doido para chegar nessa hora. E aí que é o seguinte, acampamento de guerra. O que eu fiz? Eu peguei, no final do ano, outubro, chamei a minha equipe lá, separei de 20 em 20, perguntei, aí chamou papo com o senhor. Sentei na cadeira, ele sentava assim, e aí eu perguntei, qual que é o sonho de vocês? Cada um falou o sonho. E aí eu mostrei o propósito da JR para eles, que eles já conhecem, né? O propósito da JR é transformar o empreendedorismo do Brasil, entregando valores para a empresa e as pessoas, e que a gente se realize fazendo isso. E se não for para a gente se realizar fazendo isso, esquece. Não vou falar que a gente tem que ser feliz fazendo isso, porque entrar nessa esfera de felicidade é complicado, mas se realizar fazendo isso, com certeza.
E aí eu virei para eles e falei assim, ó, o sonho de vocês não é parecido com o sonho da JR, mas a gente pode caminhar na mesma estrada para a gente realizar esses dois sonhos. Faz sentido? Faz. Então cada um de vocês faz um case fudido com o seu cliente e apresenta para mim daqui a 15 dias. Pessoal, de 160 pessoas, só 16 pessoas trouxeram um projeto que realmente fizesse sentido. E o que eles ganharam? Eles ganharam uma mentoria para eles poderem atingir o sonho deles mais rápido. Porque eles quiseram fazer diferença. Só que essa mentoria é uma mentoria retardada, que eu chamei de acampamento de guerra. Eu peguei e chamei eles entraram vendados, tem um vídeo aqui. Cara, eles gritaram o propósito da JR, eles ganharam um livro, ganharam camisa, ganharam um monte de presentes. Por que acampamento de guerra? Porque no acampamento de guerra é onde as estratégias são montadas. É onde não existe hierarquia. Um dia o capitão está lavando vasilha, o comandante está tirando o lixo, é assim. E lá a galera está se preparando para entregar a vida no campo de batalha. E é nessa pegada que a gente entrou. O nosso propósito aqui nesse projeto é fazer uma empresa tão foda, mas tão foda, que a gente vai quebrar a JR. Beleza? E aí a galera já está numa vibe maluca. Na frente está escrito assim, eu resolvi fazer a diferença. E atrás escrito construtor. Por quê? Porque eles realmente apresentaram um case de sucesso. O que eu quero trazer para vocês, pessoal? Não tente fazer com que o seu time inteiro prospere junto contigo. Leva quem quer ir. Leva quem quer ir. Ali tem gente de tudo quanto é tipo de salário, de tudo quanto é tipo de setor. Mas eles já fizeram um reboliço na empresa. Isso foi o primeiro episódio. São 10. Aí você fala assim, você não vai contar o que aconteceu no final, não? Eu não, o Pedro que se vire e me convide ano que vem para contar para vocês. Eu só tive um episódio, mas pessoal, esse episódio, olha só, não vou entrar nesse método, já estou todo o tempo estourado. São eles, eu postei um vídeo no Instagram, a galera saiu rasgando de impacto. Mas eu vou mostrar só um áudio de 20 segundos para vocês, de um colaborador explicando para a diretora dele o que aconteceu. Peço desculpas pelos palavrões, mas isso vai mostrar exatamente o que a galera sentiu. Aumenta o volume. Caralho, cara, papo surreal, tá? Papo surreal. Muito maneiro, muito maneiro. Muito foda, assim. Muito foda pra caralho. Tipo, eu tô, tá ligado quando tu fica meio em choque? Eu tô meio assim, tô viajando ainda nas ideias. E teve uma hora no meio lá que se bateu palmo que ele falou assim, pô, Fabiano, botou tomar no cu hoje, porra. Então o Fabiano, porra, botou pra fuder, isso aqui foi muito engraçado. Mas esse, porra, eu acho que é o depoimento mais sincero que eu já tinha ouvido, eu não podia deixar de trazer pra vocês. Bom, pessoal, finalizando, eu acredito muito que só vive o propósito quem suporta o processo. Não é fácil. A gente pirou, a gente pensou em desistir, a gente desesperou. Mas tem um negócio que é muito, muito, muito importante. Que na nossa vida de contador, eu brinco muito, que não sei se vocês conhecem o PDCA. PDCA. Mas PDCA não é aquela nomenclatura em inglês bonitinha, não. É promete e depois corre atrás. Todos vocês fazem isso. Sim ou não? E aí essa loucura, pessoal, que a gente tem uma coisa que eu acho mega importante, foi falado aqui já. Vamos fazer tudo que tiver que fazer, vamos sofrer tudo que tiver que sofrer, vamos se alegrar tudo que tiver que se alegrar, mas vamos aproveitar a jornada. Tá bom, tá ruim, vamos aproveitar. Eu tava numa vibe de chegar em casa e não consegui brincar com os meus filhos, não consegui, ao mínimo, perguntar como é que foi o dia deles. Cara, foi um ano péssimo pra mim. O dia que eu aprendi a aproveitar essa jornada e entender que tudo que estava acontecendo era um puta aprendizado para mim, as coisas mudaram. E aí nasceu projetos novos, resultados novos, possibilidades novas. Então o que eu queria deixar de mensagem final para vocês é que vocês aproveitem muito o que está acontecendo com vocês, arrisquem, implementam, façam acontecer, prometam mesmo para depois correr atrás, busquem esse atrás e busquem a valorização do cliente. Mas jamais, jamais, sem perder o brilho nos olhos, sem deixar a felicidade de vocês estar em risco por qualquer empresa e por qualquer cliente. Muito obrigado, pessoal. Desculpa.